Olá, vamos a mais um capítulo. Hoje vamos iniciar o capítulo 26, que é bem longo. Vou dividir, tá? No dia seguinte, Plócio, o capitão da guarda pretoriana do próprio César, chegou à casa de Diodoro em sua biga oficial, circundada por um destacamento de guardas armados. Tendo visitado aquela casa com frequência depois da morte de Diodoro, e se havendo afeiçoado muito a Queptá, ao qual honrava como homem sábio, sua visita não deu origem a qualquer consternação. Queptá convidou-o a tomar algum refresco, mas Plócio disse: "Hoje não vim para uma proveitosa tagarelice contigo, meu bom Queptá. Vim por ordem de César. Ele deseja ver o filho de Diodoro, Lucano, imediatamente." Vendo que Queptá demonstrava certo susto, Plócio sorriu. "Deves lembrar-te de que César fez a oração fúnebre. Mencionou repetidamente em minha presença seu profundo respeito por Diodoro e sua determinação de honrar-lhe a memória. Creio que Lucano enviou-lhe ontem uma mensagem e Tibério deseja discutir com ele os termos da tal mensagem." "Penso saber do que se trata", disse Queptá. "Lucano recusou a nomeação para médico-chefe oficial de Roma." "O médico está louco?" perguntou Plócio, estupefato, sacudindo a cabeça. "De certa forma, sim", falou Queptá. Plócio acompanhou Queptá aos jardins brilhantes, onde Lucano, como uma criança, brincava com seus irmãos. A pequena Aurélia estava montada às costas dele, que fingia ser um cavalo bravo, rosnando ferozmente e sacudindo a cabeça dourada. Plócio achou aquela cena belíssima. Estava também estupefato diante da beleza de Lucano. Mas quando o jovem médico viu seus visitantes, retirou Aurélia de suas costas e, com um gesto, mandou que as crianças se afastassem, o que elas fizeram, desapontadas, correndo a brincar na outra extremidade dos jardins. Prisco voltou um momento depois, fascinado, como sempre, pelos soldados em armaduras, que muitas vezes lhe traziam doces e diziam-lhe ser o próprio Diodoro quando criança. "Queres falar comigo?" perguntou Lucano, que jamais tinha visto Plócio, embora o conhecesse pelas cartas em que Queptá a ele se referia. "Cumprimento-te", disse Plócio, erguendo o braço na rígida saudação militar. "És Lucano, filho de Diodoro Cirino?" "Eu sou Plócio, comandante dos pretorianos na casa de César. Deves vir comigo para uma audiência com César." Lucano relanceou os olhos para Queptá e disse: "Quando César ordena, deve ser obedecido." "Muito bem", disse Lucano. Sacudiu da túnica as folhas de relva. Hesitou e disse: "Não tenho grandes roupagens. Devo ir como estou." "Não insultarás César aparecendo diante dele como um pastor rústico", disse Queptá, sorrindo para Plócio. "Aqui está, meu bom amigo, um jovem de fortuna considerável. Ainda assim, faz-se passar por um pobre camponês. Vamos, Lucano, tenho uma bela toga que mandei fazer para mim, e para o arranjo de suas dobras treinei uma pequena, muito inteligente." Tomou o braço relutante de Lucano. O jovem corara de constrangimento diante da zombaria
que se filtrava no tom de Keptá. Plócio ficou a vê-los entrar na casa. Prisco, como sempre, estava tocando pensativamente no punho da espada curta e larga do soldado. Ah, disse Plócio, tu serás um esplêndido soldado como teu pai. Desembainhou a espada e deu-a ao menino, que a agarrou com suas pequenas mãos fortes e morenas. O rosto moreno dele refulgiu e seus olhos iluminaram-se. Agora, disse Plócio, ataca assim, virando o punho dessa maneira. Eu servirei César, disse a criança, atacando e desviando-se de Plócio. Serei um grande soldado. As outras crianças voltaram para observá-lo, mas Prisco ignorou-as orgulhosamente, embora as vigiasse com o canto dos olhos. Aurélia bateu palmas e deu gritos de admiração, vendo Prisco movimentar-se como um esgrimista e manejar poderosamente a pesada espada. O cabelo da menininha era como lua dourada em torno de seu rosto bonito. Keptá voltou com Lucano, agora vestido com uma toga de régia aparência. Um cavalariço estava trazendo para o portão um dos mais belos cavalos da casa, um garanhão da Idumeia. Quando Lucano montou-o e dominou-o com hábil mestria, Plócio pensou em Febo, pois cavalo e cavaleiro destacavam-se contra o azul intenso do céu, como estátuas subitamente dotadas de vida. Lucano cavalgou silenciosamente ao lado da biga de Plócio até a cidade, os demais pretorianos montados atrás deles. Ele é muito estranho, pensava o comandante, e disse para Lucano algum tempo depois: Roma está hoje em disposição muito festiva. O povo festeja Cibele e seu templo transborda de gente. Eu nada sei de Roma, respondeu Lucano secamente. Passei apenas fora de suas portas em meu caminho para casa. Plócio ergueu os ombros e a conversação morreu. Mas Plócio continuou admirando as qualidades de cavaleiro de Lucano, a maneira pela qual ele se mantinha sobre o garanhão. Tinha, sem dúvida alguma, a aparência de um deus. As damas de Roma ficariam doidas por ele. Muito antes de terem entrado na cidade, através da porta Asinara, Lucano podia ver Roma, brancura, bronze e ouro sobre suas 7 colinas, amontoando-se contra o céu de turquesa. Ali estava ela, imensa, entumecida, não só de romanos, mas de homens de muitas nações e muitas línguas. Cidade violenta e depravada, a senhora de toda a lei, a senhora do mundo, gloriosa em potência e colorido, núcleo de suas estradas tremendas, alimentadas pelos seus grandes aquedutos que traziam água fresca e clara de milhas sem conta de distância, retirando-a de córregos e rios e por seus navios que vinham de todos os recantos da terra. Ali estava Roma, a devoradora, a destruidora, mais terrível do que suas águias, diante de cujas faces milhões incontáveis de germanos, árabes, gauleses, bretões, egípcios e núbios, bem como miríades de outros povos, inclinavam-se aterrorizados.
O sol refulgia nas paredes distantes e nas colunas resplandecentes. Dourava os templos longínquos com ouro deslumbrador. Toda a riqueza do mundo estava ali, todo o seu poder, todas as suas depravações e línguas e costumes e anelos, todas as suas belezas e artes e filosofias, todas as intrigas e conspirações. Não é de admirar, pensou Lucano, que Diodoro a um só tempo amasse e odiasse essa cidade. A estrada pavimentada de pedra, orgulho de Roma, estava apinhada de cavalos, bigas, carretas e carroças, carregadas de mercadorias e produtos. Um aqueduto corria paralelamente, suas águas altas cantando ao sol tépido da primavera. Campos de papoulas e de botões de ouro ondulavam às margens. O ar enchia-se de fermento da terra e do suor e odores das caravanas. Plócio ordenou que alguns de seus lictores o rodeassem, bem como a Lucano, para abrir passagem. Este, a despeito dele mesmo, foi dominado pela curiosidade e pela fascinação. Baixava os olhos para os muitos rostos escuros de seus companheiros de viagem. Aspirava o odor das especiarias e do alho. O ar troava com o ruído de pés e de cascos e com o retumbar e estalar de inumeráveis veículos. Os olhos do médico ardiam, tal era a movimentação de cores vigorosas ao sol violento. O trânsito, disse Plócio, revoltado, torna-se cada dia pior. Todas as demais estradas que vêm a Roma também ficam assim, extremamente movimentadas. E com tudo isso, Roma jamais se cansa. É como uma boca enorme, eternamente aberta e insaciável. É como Crono, que devorava seus filhos. Nuvens de andorinhas barulhentas voejavam sobre suas cabeças, aumentando o barulho feito pelos homens, veículos e cavalos, barulho que parecia sacudir a estrada. Os campos cultivados de cada lado brilhavam em seus tons verdes, quase incríveis, com as culturas novas, feitas em fileiras sobre a terra vermelha e fecunda. De vez em quando havia um grupo de murtas, carvalhos, ciprestes, lançando sombra ocasional nas pedras ardentes. E aqui e ali, ao lado de um córrego azul e raso, erguiam-se maciços de grandes salgueiros, deixando tombar de seus troncos pálidos e mosqueados para a água brilhante sua frágil cabeleira de jade. A estrada tumultuosa fazia caminho pelas vilas brancas, instaladas em jardins, pastagens cheias de gado tranquilo, grupos de escravos encadeados, erguendo novas paredes ou consertando as antigas. Agora, a poeira amarela espessava-se e tornava-se névoa reluzente sobre os viajantes, e um pó semelhante a ouro apareceu nas dobras da preciosa toga de Queptá, que fora tão artisticamente drapeada sobre a leve túnica azul de Lucano. O rapaz tentou sacudi-lo, mas ele agarrava-se ao linho fino. Seu garanhão espirrou e bufou. Plócio achava ridículo que um homem de toga estivesse a cavalo. Oferecera trazer Lucano de volta à casa em sua biga, mas seu oferecimento tinha sido friamente recusado pelo jovem.
Quanto mais se aproximavam da cidade, mais a sensação excitante crescia em Lucano, além de uma curiosidade muito humana. Roma já alcançara os 700 anos de idade e era velha agora, tendo cometido inúmeros pecados. Ficava-lhe bem ter sido fundada sobre um fratricídio. Entretanto, seu declínio começara com o declínio da República, que passava a império absoluto. Suas flâmulas abertas aos ventos de todo o mundo agitavam-se com o turbilhão. Seu poderio era mantido por centenas de legiões de espiões, informantes e assassinos entre as turbas. A intriga sufocava o ar, outrora honesto, da República. Mas aquele era, inevitavelmente, o curso do império, o preço do poder e liderança mundial. O poema de Lucrécio, de Rerum Natura, que Lucano lera, tinha duplo significado. Uma para as latrinas de Roma e outra para as latrinas do espírito romano. Nas latrinas físicas, as mães frequentemente abandonavam recém-nascidos não desejados. E nas latrinas espirituais, os homens tinham abandonado sua fé e seu caráter. Que importava o fato de Gaio Otávio, Augusto César terem se gabado de que encontraram uma cidade de tijolo e a converteram numa cidade de mármore que luzia e reluzia ao sol? Seria melhor, pensava Lucano, uma cidade humilde com justiça do que um sepulcro de mármore das virtudes transcendentais. Mas, ainda assim, estava excitado. A cavalgada parou à porta e os que queriam entrar foram cuidadosamente examinados pelos soldados de guarda, com suas espadas desembainhadas. No topo da porta sacudiam-se as flâmulas de Roma e as terríveis águias de pedra olhavam para baixo furiosamente para a estrada e para as turbas inquietas de homens, animais e veículos. Plócio e os que o seguiam foram admitidos com cumprimentos e cavalgavam através da porta, deixando atrás deles um ensurdecedor alarido de impaciência. E agora estavam na cidade enorme, envolvidos e devorados por ela. Se Lucano ficara aturdido pelos sons e ruídos da estrada, agora estava inteiramente estonteado pela cidade. O período de repouso, que se fazia depois da refeição do meio-dia, tinha terminado, e enquanto prosseguiam seu caminho ao longo da via Asinara, eram obrigados a diminuir a marcha para menos do que um trote, pela multidão de lojistas, funcionários e banqueiros que voltavam ao trabalho. Embora Gaio Otávio tivesse declarado que todos os cidadãos romanos deveriam usar toga, a maioria dos homens apressados usavam a túnica curta de muitas cores: azul, escarlate, amarela, branca, marrom, vermelhão e verde, e matizes de todas essas colorações. A maioria andava a pé. Alguns dos mais influentes eram carregados em liteiras. Bigas e cavaleiros tentavam forçar a passagem sobre as pedras lisas ou arredondadas. O tráfego ficava ainda mais congestionado quando grupos de animados cidadãos resolviam parar mesmo no centro da rua
para discutir negócios ou trocar boatos. Quando obrigados a se separarem pela força do próprio tráfego, refugiavam-se nos limites das lojas e tavernas para gritar, gesticular, blasfemar e rir, ou para concluir o negócio. O caminho era ladeado pelas casas altas, às vezes até de 8 andares, onde mulheres debruçavam-se aos peitoris das janelas, a fim de gritar com crianças que haviam fugido dos pátios da retaguarda e se tinham juntado ao alvoroço e ao ruído gerais. Ali, a maior parte dos edifícios era construída com os compridos tijolos lisos e vermelhos da época anterior. Homens empurravam carros sobre os quais havia braseiros fumarentos, e no topo desses braseiros, salsichas e pequenos pastéis fritavam. Outros carros, impulsionados por seus donos, estavam cheios de mercadoria barata, para que a vissem as mulheres que se esticavam lá de suas janelas e guinchavam agudamente com os vendedores, insultando-lhes as mercadorias, ou faziam sinal de que ficariam com determinado pedaço de lã, linho ou algodão de cor bizarra, e com outras ofertas diversas. Para Lucano, a cidade tinha cheiro bem pior que Antioquia e Alexandria, a despeito das eternas leis sanitárias, mas era um odor mais acentuado e, de consequência, quase temerosa. Suas narinas foram atingidas pelos maus odores, pelo calor odorífero de vitualhas em cocção, pelo óleo e entranhas de animais, pelo impregnante miasma de milhões de latrinas, pela poeira adstringente e pelo cheiro de pedra e tijolo aquecidos ao sol. Ali, o frescor da primavera campesina perdera-se em imenso e sufocante calor, como em meados do verão. Marés de ar quente fluíam de outras ruas, como de bocas de fornos. E por toda parte o clamor, as corridas, os berros, as exprobrações, o retumbar de rodas e cascos e as nuvens encapeladas e pombas e andorinhas. Quando os lictores dos pretorianos interromperam uma turba particularmente grande de mercadores que estava disputando uns com os outros vociferantemente, mesmo no meio da rua, Lucano teve consciência de dezenas de olhos escuros e indignados que se voltavam para ele e para sua escolta. E por causa do barulho, só pôde ver as bocas torcidas que lançavam maldições. A urbis não temia quem quer que fosse, nem mesmo César. O que mais impressionava Lucano e estonteava-o era a altura da cidade, os edifícios elevados, os apartamentos altaneiros, encostados uns aos outros e amparando-se uns aos outros, contrastando em suas cores, vermelho, amarelo calcário, cinza esverdeado, os arcos repletos de redemoinhantes grupos, como água a girar. A cidade, contida pelos seus muros e portas, tinha apenas uma forma de crescer: para cima. Consequentemente, todas as ruas ferviam como corredeiras impetuosas, e os cidadãos, forçados a empurrar ombros e cotovelos dos vizinhos para arranjar passagem, mostravam-se irritáveis, o que bem se compreendia, e muitas vezes pegavam-se aos bofetões ou
ou em discussões abertas por causa do movimento bloqueado. Conforme Lucano se foi aproximando de um bairro mais abastado, aquela confusão e ruído faziam-se entre paredes. Edifícios mais altos, circos, teatros, casas particulares, estabelecimentos do governo, cobertos com mármore, não só branco, mas dourado, castanho, vermelho e, ocasionalmente, com uma lousa de fulgurante cor negra. Roma absorvera todos os deuses das nações conquistadas por ela, num fervilhante panteão de religiões. Templos salientavam-se por toda parte, e através de suas portas de bronze corria um fluxo perpétuo de fiéis, os que levaram sacrifícios e os que saíam cheirando a incenso. Muitos, esperando amigos, estavam de pé nos pórticos, gesticulando, cuspindo, argumentando. Agora, colunas altas e acanaladas apareciam, e sobre elas erguiam-se estátuas dos deuses, em bronze, ferro ou mármore branco, e de deusas e de heróis montados, apontando para cima, como piques gigantescos saídos das hordas fervilhantes e dos apertados templos e edifícios, às vezes empoleiradas de cada lado de amplas escadarias que levavam aos edifícios públicos e locais de oração, e às vezes saltando de um alargamento da rua e ao centro dele, circundadas por pequenos círculos de terra cheios de flores brilhantemente coloridas, no meio de fontes ou reluzentes de mosaicos. E sobre tudo aquilo, sobre todo o ruído ensurdecedor de milhões de vozes, bandos de veículos e cavalos, todo o poder da Roma imperial e de suas colinas de mármore, arqueava-se o quente azul do céu, cobertura abobadada e sufocante sobre um caldeirão fumarento e colossal. Bom, vou parar por aqui. Sigo com a leitura, finalizando o capítulo no próximo vídeo. Combinado? É isso por hoje. Espero vocês. Tchau, até lá.